Olá, olá você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e hoje estou aqui mais uma vez com a minha queridíssima companheira Olá, pessoal! Vanessa Pontes. E hoje a gente está aqui também com a nossa filha Dandara, que não para quieta, né? Tabacuda. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema, né, muito delicado, muito complexo, que está aí em voga novamente, infelizmente, né? Que é a questão do racismo, né, gente? E, obviamente, esse não é o meu lugar de fala, então por isso que Vanessa vai hoje estar aqui com a gente para debater um pouco sobre isso. E, é claro, né, vamos também comentar algumas obras cinematográficas que abordam esse tema, né, que nós achamos que sejam boas obras para a gente ver nesse momento e refletir sobre essa situação bem complicada. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, compartilha para todo mundo e se inscreve no canal, né? E vamos nessa, né? Se a minha cachorra deixar. Bem, gente, como vocês já devem saber, né? Nas últimas semanas a gente teve aí alguns casos muito tristes, né, relacionados a essa questão do racismo. A gente teve aqui no Brasil a morte do João Pedro, lá no Rio de Janeiro, na semana passada, não foi? Teve mais outros jovens que foram mortos pela polícia lá no Rio de Janeiro, jovens negros. A gente teve o George Floyd lá nos Estados Unidos, né, que gerou todos aqueles protestos que a gente está vendo diariamente nos jornais, né? E essa semana, né, a gente teve a triste morte do Miguel, né, aqui em Recife, que foi uma morte bárbara, né, do filho da empregada doméstica de um casal, né, o prefeito de Tamandaré, né, lá no condomínio de luxo aqui de Recife, né, e numa negligência totalmente covarde por parte da patroa, né, o Miguel acabou falecendo, caindo do 9º andar, né, dos prédios conhecidos aqui como Torres Gêmeas, aqui de Recife. Então, tudo isso fez o debate sobre racismo voltar à tona, né? E para a gente começar essa conversa, eu queria, né, saber da minha queridíssima esposa, né, ela enquanto mulher negra, né, o que é que você tem a dizer nesse momento, Vanessinha? Então, né, Pablito, primeiro falar, né, do meu sentimento, né, de profunda tristeza com a morte do menino Miguel. O Miguel tinha 5 anos de idade. Prestar minha solidariedade, né, à mãe de Miguel, Dona Mirtes, a avó, o pai, enfim, todos os familiares, né, pela morte prematura e revoltante que foi a morte do Miguel. O Miguel, ele sofreu o crime de racismo, ele sofreu o crime de abandono de incapaz. Mirtes trabalhava na casa dos patrões, né? Sérgio Real, que é prefeito de Tamandaré, um município daqui de Pernambuco, e a esposa dele, né, Sari Corte Real. Lembrem desse nome. Essa história, né, do menino Miguel mexeu muito comigo. Eu lembro que a minha mãe durante um período, ela foi empregada doméstica e minha mãe levava eu e meu irmão para o trabalho, porque ela não tinha com quem deixar, né? E aí eu lembro que a minha mãe deixava a gente trancado dentro do quarto, né, para que os filhos da patroa dela não brigassem com a gente, né? Então, assim, a gente ficava lá dentro, quase sem ar, porque era tudo fechado, né? Aí eu e meu irmão, a gente levava alguns brinquedos para ficar lá passando o tempo. Então, o dia todo, 2 crianças trancadas dentro de um quarto. E muitas das vezes minha mãe ia lá no meio do expediente ali, olhava como é que a gente tava, né? Ela se sentia muito mal, né? Por ver a gente daquela forma, né? Suados, né? Brincando ali. Então a gente comia ali mesmo, né? Passava o dia ali. Né? Então, quando veio essa história do menino Miguel, eu veio à tona, eu rememorei essa fase, né, que aconteceu na minha vida, e me coloquei muito no lugar dessa criança, porque eu poderia ter sido também,
né, essa criança, poderia também ter sido vítima de racismo. E aí, quando as imagens, né, mais prova material do que já tem, impossível, é revoltante essa mulher ter sido presa, ter pago uma fiança de 20 mil reais e estar respondendo em liberdade, ainda respondendo por homicídio doloso, culposo, quando não há intenção de matar. Garanto que se fosse filho dela, ela não teria feito isso, né? Ela teria descido com a criança. Então, assim, simplesmente porque ela estava fazendo as unhas dela, né? Então ela assumiu o risco de acontecer alguma coisa com ela. Exatamente. Não é culposo, é doloso. Exatamente. Né? Então, ela não teve o trabalho de descer com essa criança porque era o filho da empregada. As unhas dela, né, não podiam esperar. As unhas dela não podiam esperar. Então, era uma criança preta, né, que estava ali chorando porque queria a mãe dele. Até a avó do Miguel, ela fala, né? Eu cuidei durante bastante tempo, eu cuidei dos filhos dela durante 6 anos. Então, quando o meu neto fica 10 minutos com a patroa, ela não tem paciência de ficar com a criança. Mas porque é criança preta, pobre, da periferia. A questão que aconteceu com o Miguel é que Miguel ele não foi tratado como criança. Miguel foi tratado como um adulto, né? Onde eu coloco lá perto do elevador, ele desce e ele vai sozinho. Eu me livro do problema. Eu me livro do problema. Então, as crianças pobres, elas são encaradas como pequenos adultos. As crianças pobres, elas não são da mesma forma cuidadas como a criança rica. Onde a criança rica, ela tem direito ao lazer, ela tem direito a uma educação de qualidade, ela tem direito ao brincar. A criança pobre não. A criança pobre, desde cedo, ela aprende a como se defender da polícia, ela aprende a como fazer as tarefas domésticas, né? Ela aprende a como se defender de uma sociedade tão racista e opressora. É interessante, outra coisa que a gente tem que perceber, né? O velho complexo de vira-lata que a gente tem, né? Porque precisa acontecer um caso absurdo de racismo, de violência policial racista nos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam se mobilizar contra o racismo para a gente voltar a discutir racismo aqui. Isso, né? Na grande mídia, né? Porque todos os dias essas coisas que acontecem nos Estados Unidos acontecem todos os dias aqui. Então, assim, pensando em termos da representação disso, né? Desses casos, dessa discussão que veio à tona de novo, né? Como é que tu enxerga isso, né? Em termos dessa conjuntura, né? Diante da conjuntura que a gente está vivendo, né? O que isso traz para tu, o que isso representa nesse momento, a gente está discutindo isso novamente sobre racismo, o aumento desses casos. O racismo, ele não está descolado, né, desse contexto do sistema capitalista. Esse contexto que a gente vive do racismo, o racismo ele é estrutural. Então, o racismo está ali na estrutura do sistema capitalista, nessa desigualdade social. Então, é inadmissível, né? Antes, as pessoas ainda tinham uma coisa mais velada, mais sutil. O racismo ele nunca deixou de existir. Nunca. Essa conjuntura que vem acontecendo mundialmente, então assim, a volta da Ku Klux Klan, né, com cada vez mais força. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, uma passeata imitando a Ku Klux Klan. Isso, era isso que eu ia trazer, né? Aqui em Brasília. Muitas vezes se impressionam muito com os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos o racismo é muito explícito, né? Lá tem bairro de negro, bairro de branco, a separação é muito explícita e tal. Sim, mas aqui não é diferente. Aqui você chega nos bairros periféricos, né, a população é majoritariamente negra. Exato. Você vai já para um bairro considerado bairro nobre, né, a população é majoritariamente branca. Então você tem essa divisão também aqui. Só que é como você disse, aqui é velada, aqui a gente não fala. Né? Aqui a coisa ela não é falada, mas ela é presente. O preto ou a preta, eles sempre, quando tem uma situação que conseguiu ter esse acesso a uma educação, conseguiu ter acesso a uma formação de ensino superior, né, as pessoas olham com um ar de estranheza, né? Então, muitas das vezes eu já me apresentei, né? Eu sou concursada daqui da Prefeitura do Recife, e as pessoas me olhavam com um ar de estranheza. Como, né? Como é que ela conseguiu, né? Então, quem é ela aqui nesse meio nosso, né? Então, aquele olhar meio estranho que a gente percebe, né? Então, não é um mimimi, né? Não é mimimi, não é porque eu tô trazendo aquilo para mim. Não, é uma realidade. É uma realidade que está posta, que eu não posso fazer parte daquele meio, que eu não posso frequentar alguns lugares,
né? Os olhares. Os olhares, né, que condenam. Questão mesmo da mulher negra, né? A mulher negra que carrega um medo muito grande de sofrer violência sexual, de ser estuprada, né? O homem negro quando sai na rua, que as pessoas saem escondendo suas bolsas, né? Então, assim, a gente vive num medo constante. Então, ser preto e preta no Brasil não é fácil. E a gente não pode olhar a questão do racismo do ponto de vista puramente individual, né? No sentido de individualizar a coisa, né? Individualizar o racismo, como se ele fosse uma falha de caráter, como se ele fosse uma covardia, algo de uma pessoa ruim. Racismo, como você bem colocou, é algo estrutural, né? Ele é fruto de um contexto social, né? A nossa sociedade capitalista, né, que é importante a gente delimitar, ela é organizada, estruturada de forma racista, de forma desigual, de forma a gente, ao longo da história foi que a gente elegeu os negros como sendo aqueles que iriam ser explorados, né? Porque isso não é uma coisa que veio desde sempre. As pessoas como eu, brancas, né? O que a gente tem que fazer nesse momento é reconhecer o nosso lugar de privilégios, né? Reconhecer que nós somos privilegiados simplesmente por sermos brancos, né? Infelizmente, né? E se solidarizar com a causa, apoiar a causa. Agora, o que a gente não pode é em nenhum momento querer ter o protagonismo dessa causa, querer falar por vocês, eu ia falar né? isso. Querer ter esse protagonismo. Daí o povo preto, né, sempre teve a sua fala silenciada. Né? Então, por isso que a gente fala, deixe que nós, enquanto, né, mulheres e homens pretas e pretos, que nós falemos das nossas dores, da nossa história, né? Das violações de direitos que nós vivenciamos, né? Uma questão é, enquanto homem branco, né, Pablo, como você coloca, ser solidário, né? Ter uma outra postura, conhecer o seu lugar de privilégio enquanto homem branco, né? Então isso é importante, mas falar por nós não. A mulher preta, né? A mulher preta sempre trabalhou. Durante toda a história, a mulher preta sempre trabalhou. E sempre teve o seu direito negado enquanto mãe, né? Então a Mirtes, ela teve o seu direito negado enquanto mãe, né? Porque a Mirtes, ela estava trabalhando durante uma situação de pandemia, quando o serviço doméstico, ele não é essencial. Pois é. Ele não é essencial. E tinha sido proibido. Tinha sido proibido. Então, assim, a patroa branca, né, burguesa, ela não liberou a Mirtes, né? Porque ela não podia lavar um prato, ela não podia varrer uma casa, né? Que a mão dela ia cair. Então, assim, a Mirtes continuou trabalhando. A Mirtes precisou levar o filho para o trabalho, sabe por quê, queridos e queridas? Porque ela não tinha para onde levar, que não tem creche aberta. Né? É uma situação de pandemia, onde muitos estão trabalhando em home office, né? E ela não pode abrir mão do trabalho dela. Aqui a gente já poderia entrar, por exemplo, sim, né, lembrando do filme, Que Horas Ela Volta, que retrata muito bem essa situação da mulher trabalhadora nordestina, né, que viaja para o sul e aí vai trabalhar, vive ali na casa dos patrões, deixa né? de criar sua filha E é considerada quase da família. Ela é quase da família, bem espiado, né? Porque a gente sabe que o que vale ali, ela ali está sendo uma pessoa escravizada, né? Onde passa o dia todo trabalhando. Porque a mulher que mora no trabalho, que ela é doméstica, ela que está ali no trabalho, ela não tem hora não. Ela não tem hora para dormir, ela não tem hora para largar, ela não tem hora para nada, porque se qualquer momento que o patrão precisar, vai lá e aciona ela. Você falou de Que Horas Ela Volta, né? E mais especificamente sobre a questão do racismo, né? Quais outras obras aí tu lembra, assim, que tu acha que são importantes pra gente refletir, né? Que faz a gente refletir bem? Pablito, eu tô lembrando de 2 filmes mais atuais, né? Que eu pude assistir esse ano. Que um deles é o Corra, né, que é um filme fodástico, um filme cru, que traz a realidade do racismo, né, de todo o preconceito vivido pela população preta. Então, assim, é um filme que eu considero um ótimo filme. É uma obra-prima, é um filme que ele não fica naquele cuidado, sabe, de estar ali. Não, ele mostra como deve ser.
É o racismo ele do mostra... cotidiano, aquele racismo meio velado, meio né? velado, né? Mas Então, é tão pior quanto, né? Exatamente, por isso que eu acho que ele é uma obra-prima, né? Porque ele mostra justamente esse racismo das brincadeiras, né? Das piadas, dos olhares, né? Então eu acho Corra, eu super recomendo, um filme fodástico. Um outro filme que eu destacaria, Nós, né? Nós também é um filme recente, né? Eu acho que foi do ano passado, né? Do ano passado. Sim. Do ano passado. Do mesmo diretor do Corra, né? Então, assim, filme, pô, não sei nem o que dizer. Embora a questão racial não seja o foco central, sim, mas ela está ali presente. Sim. Não é o foco como Corra, sim, né? Sim. Mas está presente e está presente de uma forma muito coerente. Outro é aquele que a gente assistiu da parada, toda vez eu esqueço o nome. O Fruitvale Station, a última parada. Jovem negro que foi assassinado no metrô, né? Pelo policial branco. Isso. Tem o daqui. Impactante, né? Impactante também. Esse filme, gente, ele é o primeiro filme dirigido pelo Ryan Coogler, que é o diretor do Pantera Negra, né? E também estrelado pelo Michael B. Jordan, né? Pronto, um outro filme muito bom, um filme brasileiro, o Ônibus 174. O Ônibus 174, que né? É genial. Sandro, que ele é um jovem, né, preto, morador da periferia do Rio de Janeiro, né, que acaba se envolvendo no assalto a ônibus. E aí, diante de toda a história, né, do Sandro, diante de tantas negligências por parte do Estado que tirou o seu próprio direito de viver, o Sandro acaba se envolvendo nesse assalto e sendo morto pela polícia. Né? É um ótimo documentário, um dos melhores documentários brasileiros, na minha opinião. E é um ótimo filme para a gente ver justamente essa perspectiva que a gente sempre traz, que a gente faz questão de frisar, né? Que a gente não pode analisar as questões superficialmente e isoladamente. Quando você vai ver todo o contexto, aí a gente entende essa questão do racismo estrutural presente na vida dessas pessoas, né? Então é uma ótima dica. Tem o Infiltrado na Clã, né? Infiltrado na Clã, que a gente não pode esquecer, também recente, 2018, foi indicado ao Oscar, né? Infiltrado na Clã é pauleira, né? Assim, dirigido pelo Spike Lee, né, gente? Isso. E a história real, né? Do policial negro que conseguiu se infiltrar lá na Ku Klux Klan, né? Eu também destacaria a série da Netflix, né? Olhos que Condenam. Olhos né? que Condenam. Da Ava DuVernay, que é sensacional. É uma série também baseada no caso real dos 4 jovens, 4 ou 5, né? Que foram acusados de estupro de uma mulher branca, né? Sim. Sendo que eles eram inocentes. E também é uma série sensacional. A Eva, a mesma diretora da série, tem a 13ª emenda, né? A 13ª emenda. Filme brasileiro que a gente poderia citar também é o Branco Sai, Preto Fica. Né? Porque são muitos filmes. Pô. Branco Sai, Preto Fica também. É uma mistura de documentário com ficção, né? Que aborda muito também essa questão do racismo. E eu queria também sugerir um documentário brasileiro pouco conhecido, né? Que é O Estopim, que fala justamente sobre o caso do Amarildo. O Amarildo. O pedreiro lá, né, morador da periferia do Rio de Janeiro, que até hoje sumiram com o Amarildo, né? A polícia matou ele, né? E o documentário aborda muito bem essa questão do caso do Amarildo. Né? O que é que a gente pode dizer o que é que fica diante disso tudo, né? É um mix de sentimentos, né? O sentimento de tristeza pela perda, né, prematura do menino Miguel, do João Pedro lá no Rio de Janeiro, né? E de tantos os outros, né, que se foram, né, pretos e pretas. Marielles, né, enfim. Amarildos. Mas fica esse sentimento de tristeza, o sentimento de revolta. O que fazer diante de tudo isso? Né? Para a gente repensar quais são essas táticas, né? Porque costumam falar que o povo preto e preta, né, são pessoas raivosas, né? Não tem como não ser raivoso, né, quando a gente é tão explorada. Então, assim, a gente transformar esse ódio que a gente sente, transformar essa dor, esse sentimento de revolta, né, em luta.
A gente transformar em luta, repensar nossas táticas. Não dá para dialogar com quem não quer dialogar. Não dá para ser... pede muito assim, olha, tenha calma. Né? Então, até o nosso sentimento, o Estado quer intervir. Né? Olha, o meu sentimento é de raiva, o meu sentimento é de ódio. Então, eu tenho o direito de sentir isso. São né? séculos de opressão. Porque a população preta, ela não tem direito nem de viver o luto. Né? Então, ela não tem direito nem de ser raivoso, raivosa. Né? Por que não? Por que os sentimentos da população negra é tão negado? Por que a gente tem que superar o luto de forma tão rápida? Eu vendo, né, a população preta cada vez mais morrendo, seja, né, pelo braço do Estado, que é a polícia, né, a violência policial, né, seja morrendo por não ter acesso às políticas públicas, por não ter acesso a uma educação de qualidade, por não ter uma saúde de qualidade, por não ter acesso a uma moradia digna, por não ter acesso a uma renda, né, digna, por não ter acesso à alimentação, à água, né, por não ter acesso aos seus direitos básicos. Eu só queria encerrar com duas falas. Eu só queria a minha mãe. E a outra fala, né, eu não consigo respirar. Então, para que essas duas falas tão marcantes e tão pesadas, que a gente possa ressignificar elas em luta e numa luta coletiva. É isso, gente. Eu tô bem emocionada. Mas, enfim. Bom, gente, esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento. E é isso. Vamos pra frente. A luta não acabou, né? Vidas negras importam, sim. Até a próxima com mais Cinema em Movimento.